por que Elon Musk fez esse gesto. Donald Trump foi eleito, empossado, dia 20 de janeiro agora, e o que chamou a atenção foi um gesto que nós acabamos de ver de Elon Musk. Cabe notar que quando ele foi acusado de ter feito uma saudação nazi, ele nem sequer negou isso. Ele não disse, eu não fiz isso, não foi isso que eu quis dizer. Como de costume, nesse meio, ironiza-se a coisa, mas foge da resposta. Na sua própria rede social, o X, Elon Musk não negou. Ele apenas ironizou e disse, francamente, eles precisam de truques sujos melhores. Esse ataque de que todo mundo é Hitler é tão cansativo. Ele não negou. Segundo o método socrático, ironia e maiêutica. A ironia vem da expressão grega que significa perguntar, fingindo não saber. É uma forma de negar as preconcepções, os pré-julgamentos e os preconceitos, sem, no entanto, negá-los de fato, e tenta reduzir o julgamento de quem analisa a questão a uma mera opinião ou uma interpretação parcial da realidade. E eu vou explicar trazendo todo um aspecto relacionado ao estudo escatológico ou ao estudo de Apocalipse, por que isso está acontecendo e o que está acontecendo, segundo a minha visão. E aqui eu quero trazer a velha máxima do canal. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou te dizendo. Você não tem a obrigação de acreditar em uma palavra do que eu estou te dizendo. Esse assunto envolve os 10 chifres citados em Apocalipse, a besta e a Babilônia, a grande Babilônia. Envolve também uma coisa que pouca gente conhece, que se chama fascismo esotérico. E ele é dividido em duas fases, o esotérico e o exotérico. Eu vou explicar durante esse vídeo. Depois, se você quiser continuar acreditando nas narrativas por aí, é com você. Mas eu me sinto na obrigação de compartilhar esse conhecimento. É importante dizer também que quando você está falando sobre esse tipo de coisa, você está colocando o dedo na ferida, uma ferida que incomoda esferas extremamente poderosas e pessoas que têm sede pelo poder e que têm o hábito e a doutrina de eliminar opositores, ou então de rechaçá-los, cancelá-los, expô-los ao ridículo e etc. Então, apenas tenha em mente que fazer isso em si já não é uma coisa muito fácil e exige pelo menos um pouquinho de coragem. Existe uma figura bíblica que é a grande Babilônia. Bom, primeiro ponto para você entender essa situação toda, essa nova manifestação de poder que começa a tomar corpo no mundo, vale a pena você se lembrar do que está escrito em Apocalipse, capítulo 17, versículos 12 ao 17. Eu não vou ficar mostrando tudo aqui hoje nessa live aqui aberta, eu vou só falar porque aí é mais tranquilo do que ficar mostrando imagens, certas imagens e slides. Eu até preparei uma apresentação em slides e achei melhor deixar ela para o conteúdo fechado, justamente porque se eu colocar aqui em conteúdo aberto, a chance desse vídeo cair é muito maior. Então eu vou fazer esse vídeo aqui como uma introdução ao assunto e à noite eu vou fazer uma live hoje com os alunos lá no nosso Instituto de Ensino, no nosso grupo A Base. Vai ser gerado ali o link para os alunos poderem assistir. Se você quiser entrar, tem o link na descrição. Você pode começar pelo Conspiratorium, tá na descrição aqui embaixo do vídeo, ok? Mas eu vou explicar o conceito basicamente.
E aos alunos, fiquem atentos que hoje à noite a gente vai ter live sobre esse assunto com slides e de forma bem aprofundada. Bom, então basicamente é o seguinte. Apocalipse 17, versos 12 ao 17, falam sobre os 10 reinos, que são os 10 chifres da besta. Primeiro a Babilônia vem cavalgando sobre uma besta que é simbolizada com 10 chifres. E aí é dito que esses 10 chifres são 10 reinos, com 10 reis. E esses 10 reinos vão odiar a grande Babilônia. Eles, na verdade, vão receber poder do alto, poder de Deus, para cumprir essa vontade de Deus, para destruir a Babilônia. E há muita discussão teológica sobre quem é a Babilônia, por conta da questão das 7 colinas. Roma tem 7 colinas, mas Jerusalém também tinha 7 colinas nas tradições antigas, e existe uma lista bem grande de cidades com 7 colinas, e eu vou citar só 2 para você: Istambul e Moscou, por exemplo. Então, antes de aprofundar nesse ponto, vamos deixar simplesmente aquele outro aspecto da Babilônia, que não é o fato dela ter 7 colinas, mas sim dela ser a mãe de todas as abominações e prostituições da terra. Então, evidentemente que aí a gente tem um poder político, econômico, cultural, midiático. Essa é a Babilônia. Aquilo que a gente conhece, escuta, ouve falar, chama de globalistas. Aquele grupo que muita gente achou que seria a nova ordem mundial. Todo mundo tinha medo deles. E realmente, eles são muito ruins, basicamente. São podres, corruptos. Tem o exemplo da ilha de Epstein e outros inúmeros exemplos aí. Só que tem um detalhe. A Babilônia vai cair, vai ser destruída. E ela vai ser destruída por 10 reinos que vão surgir, que na verdade é uma besta com 10 chifres. Dessa besta com 10 chifres sairão 3 reinos principais, e desse reino principal vai sair um só. Adivinha qual? Acertou quem disse: o reino do anticristo. É isso que está em Apocalipse. Os reis, 10 reis, receberão poder para odiar a Babilônia. Quem é esse poder? Financeiramente, ele é o sistema financeiro internacional. Culturalmente, ele é a indústria cultural. Politicamente, ele é o sistema liberal. Financeiramente, ele é o sistema de juros, que começou lá no Código de Hammurabi, primeiro monarca da Babilônia. Então, basicamente começam a surgir 10 reinos. Esses 10 reinos não são uma questão de direita ou de esquerda, entenda isso. Você vai ter ali China, liderada pelo Partido Comunista Chinês. Você vai ter alguém governando a Rússia. Não sabemos se será o Putin ou se será um outro grupo. Nós temos os países europeus, que formam a União Europeia. Nós temos a América do Norte, hoje governada pelos republicanos, que representam os conservadores norte-americanos, ou a nova direita internacional. Então esse é um grupo que começa a surgir, tomar corpo, né, e já se voltando diretamente contra um inimigo em comum. Se você pegar as potências que surgem hoje, tanto Rússia quanto China, quanto Estados Unidos, eles vão atacar justamente esse sistema liberal internacional. E aí você começa a ter um confronto dos 10 reinos contra a Babilônia. Ou seja, a besta contra a Babilônia, voltando-se contra ela. Primeiro a Babilônia vem cavalgando sobre a besta, ou seja, esse sistema podre vem sobre esses 10 reinos e todos os reinos da terra que nutrem-se dessa Babilônia. E agora vai acontecer desses 10 reinos se voltarem contra a Babilônia para procurar destruí-la. É isso basicamente que está acontecendo. Só que tem um problema. Esse grupinho que vai ser destruído, a Babilônia, vamos chamar assim, eles sempre foram meio que servos de um grupo muito oculto que vem sempre relacionando-se com os poderes na Terra. Eles são servos desse grupo. E o que nós estamos vendo agora é a substituição dos servos desse grupo, o sistema financeiro, toda essa coisa aí
da Babilônia. Eu não vou citar nomes aos bois, mas eu vou citar na live fechada de hoje à noite, lá no nosso grupo fechado. Porque aqui realmente não vai dar certo. Já o outro grupo, ele vem como não servos dessa horda Nephilim, dessa horda caída que começa a se manifestar na Terra. Não, é a própria horda que assume o poder. São indivíduos que vão morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes, conforme citado lá em Salmo 82. Que vão assumir eles mesmos. Eles não gostam de pôr a mão. Eles sempre deixaram que esse grupo, os servos deles, tomasse o poder, gerenciasse a coisa toda por eles. Porque eles não precisam ter que colocar a mão e se expor ali e ficar no alvo ali, nos holofotes. Mas o que está acontecendo agora é que sim, eles estão literalmente aparecendo e dando as caras e vão começar a governar. A gente entrou nessa fase especificamente. Isso é um estudo extremamente amplo e detalhado. Ao mesmo tempo que ele é vasto, você precisa pontuar certas questões para entender. Bom, mas para resumir a coisa toda, o gesto do Elon Musk, por que ele fez esse gesto? Isso está relacionado ao Quarto Reich, que surge na América. E também está relacionado ao fascismo esotérico. Existem 3 maneiras principais pelas quais esse grupo engana as pessoas para obter apoio delas. As primeiras 2 são esotéricas e a terceira é exotérica. Qual a diferença disso? Os esotéricos, basicamente, eles operam em grupos de forma iniciática. Esoterismo não significa uma coisa mística, não é um conceito aleatório. Esoterismo significa iniciático. Então eles operam de forma iniciática, segundo princípios que um desses autores esotéricos que eles seguem, René Guénon, colocou bem claro. Tem que ter uma elite, um grupo fechado, que participe dessa iniciação e tenha contato com aquilo que eles chamam de tradição. Então as 2 linhas esotéricas são René Guénon e os perennialistas e Helena Blavatsky e a Loja Branca, a Grande Fraternidade Branca. Essas 2 linhas esotéricas, iniciáticas, elas estão exatamente à frente dessa situação toda. As pessoas que estão à frente, bombardeando informações no estilo QAnon, etc., representam e fazem parte dessa Loja Branca, Grande Fraternidade Branca, que vem de Helena Blavatsky, ou seja, de uma linha esotérica, ocultista mais moderna, século XIX, que se populariza e se desenvolve no decorrer do século XX. E René Guénon. René Guénon, basicamente, diferente da Blavatsky, que se baseou no orientalismo ou nas tradições orientais da Índia e do Tibete, René Guénon se baseou no esoterismo pré-islâmico e era sufi, ou muçulmano esotérico. Tá? Então, essas 2 linhas, elas operam dessa forma. Mas o René Guénon foi o cara que disse com todas as letras isso. As grandes massas no Ocidente, ou seja, os cristãos, protestantes e católicos, ele falou principalmente dos católicos, mas a gente tem visto isso acontecer também entre uma parte ou grande parte dos protestantes. Eles têm que ser levados, conduzidos por essa elite esotérica. E esses cristãos católicos devem permanecer num nível exotérico, ou seja, fora dos mistérios, fora das iniciações, fora desses conhecimentos que eles consideram, esses 2 grupos que eu citei, os esotéricos, consideram como a grande tradição, a perdida tradição, que evidentemente é o que eles escolhem chamar de tradição. Não é a verdadeira tradição. E aí está o grande engano. E essa é a apropriação, é o mesmo princípio do fascismo esotérico que você tinha, por exemplo, em Júlio Zévola, também seguidor de René Guénon, lá no fascismo italiano, diga-se de passagem. E tudo isso que a gente vê surgir no mundo hoje, quando eu disse, estou dizendo, estou repetindo,
é que eles estão voltando. Eles estão voltando. E estão começando a assumir diretamente o poder e estão usando essas estratégias. Então o católico, muitas vezes, que defende uma tradição, acaba se apaixonando por essas ideias e acaba sendo guiado, conduzido por um perennialista. E a turma que é mais esotérica, mais mística, que gosta mais das coisas da nova era, da ufologia, acabam sendo levadas por esse grupo específico da Loja Branca, da Grande Fraternidade Branca, das ideias de Helena Blavatsky. E no final todos eles acabam apoiando essa nova elite que assume o poder e que é a verdadeira nova ordem mundial e que vão formar os 10 reinos. E é preciso entender que essa nova ordem mundial verdadeira, ela virá sim com uma roupagem, uma fachada religiosa, falsa conservadora. Tanto é verdade que eles vão se encarregar de construir o terceiro templo em Jerusalém. Quem falava sobre mudar a capital de Israel para Jerusalém? Donald Trump. Então comece a perceber essas sutilezas, porque senão, conforme está escrito em Apocalipse, essa grande operação do erro que está sendo montada, se pudesse, quando chegar lá na frente, se manifestarem 3, depois um reino e um anticristo, se pudesse, enganaria até os escolhidos. E é por isso que você precisa adquirir o conhecimento necessário sobre esse assunto. Seja aqui comigo no YouTube, seja com o nosso conteúdo fechado, seja pelos seus próprios estudos. Mas entenda que essas informações que eu disse nesse vídeo, elas precisam ser compreendidas. Se não tiver todos esses elementos que eu citei aqui, na minha opinião, o estudo não é verdadeiro ou não está completo. Estou dizendo isso bem claro e com todas as letras. Agora é com você. E você vai começar a ver aquela mudança de foco, como faziam no QAnon, lembra? Estamos prendendo aqui os líderes mundiais, o pessoal da ilha de Epstein, o pessoal que pratica não sei o que, jogando tudo pra cima do outro lado, que é podre, já disse. É podre mesmo. A Babilônia é podre, não tem dúvida quanto a isso. Mas eles estão usando isso para você não perceber quem eles são de verdade. E agora sai os servos da Horda e entra a própria Horda, assumindo o poder. Se você gostou desse assunto, já deixa seu like, que é muito importante. Compartilhe muito esse vídeo, compartilhe demais esse vídeo. E compartilhe mais uma vez ainda depois. Deixe seu comentário com a sua opinião. E se você tem interesse em ver a nossa live completa e mais de 100 outras aulas, tudo sobre esse assunto tintim por tintim, e ainda entrando em detalhes, como dizia Oswaldo Montenegro, entra no Conspiratorium e vem estudar com a gente. E daqui a pouco eu estou entrando ao vivo no Conspiratorium, o link está na descrição, lá na nossa base, onde nós temos conteúdos fechados, e eu vou notificar no grupo da base para todos entrarem ali, mas eu vou falar simplesmente de forma fechada, não vou trazer isso abertamente porque o assunto é muito complicado para se falar abertamente, tá? Entra lá no Conspiratorium, você tem agora uma nova promoção, 2 anos de acesso ilimitado, assinatura bienal, acesso a todos os módulos, acesso à base com grupo e lives fechadas, mais de 100 aulas e acesso ao conteúdo censurado que nós tivemos que retirar. Tem a opção bienal por 119, exatamente, né? 11/9, e o plano mensal, caso você não tenha condições de entrar nesse plano aqui, que também pode ser parcelado em 12 vezes, inclusive, tá? Fica bem baratinho. Você também tem o plano de assinatura mensal, só R$ 11,90 por mês. E tanto o plano bienal, que é válido por 2 anos, quanto o plano mensal, você pode pagar no cartão de crédito, boleto ou Pix. Com a diferença que no caso do bienal aqui, você pode ainda parcelar em 12 vezes sem juros no cartão, que fica só R$ 9,92 por mês. Aprenda sobre conspirações e participe de lives, onde eu vou falar sobre esses assuntos direto no grupo e não aqui, é direto na outra plataforma do grupo, tá? Convido você a conhecer o Conspiratorium e se tornar a parte que sabe.